Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de cálculo. Então, vem aqui, olha só. Mostre que esse limite do módulo de f de x quando x vai para a é igual a zero, então o limite de f de x quando x vai para a é igual a zero. Então, nós temos aqui uma questão de demonstração, que geralmente deixa os alunos bem assustados, mas fica tranquilo. Vou pedir para você pausar a videoaula, tentar fazer e aí depois você vê a resolução e compara com a minha, tá? Vou aproveitar também a pedir para você deixar o seu curtir e não esquece, inscreve-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Então vem fazer parte aqui da galera que está rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui então exercício de demonstração e eu gosto de começar exercícios desse tipo separando, né, a hipótese da tese, tá? Para organizar o nosso pensamento. Então vamos lá. No meu curso de Introdução ao Pensamento Matemático, eu falei sobre esse tipo de coisa. Eu falei sobre conectivos lógicos e sobre técnicas de demonstração. Pode ser interessante você ver. Nesse caso aqui, nós temos uma implicação, ó, que é se, aí tem essa parte aqui, ó, então, aí tem essa parte aqui. Essa parte aqui que está no se é a hipótese, né? Então, como hipótese, ou seja, como um dado do problema, a gente já tem que o limite, quando x vai para a, do módulo dessa função f de x é igual a zero. E qual é a tese? A tese é essa parte aqui que está no então. Então, a tese é o que você quer provar, é o que você quer justificar no final, tá? É o que você ainda não sabe. A hipótese você já sabe, você já pode considerar que isso aqui é uma informação verdadeira, né? Então, olha só, a tese é que limite, quando o nosso x vai para a, da minha f de x também é zero, tá? Professor Aquino, quem é essa f de x? Não sei, é genérico aqui, e aí é irrelevante para o exercício, a gente vai ver isso, né? O importante é saber que o módulo dessa função, quando você faz x para a, no limite dá zero. É isso que é o importante, tá? Agora, qual é a função especificamente? Não é relevante para o exercício. Mas vamos lá. Antes de a gente poder resolver esse exercício, é importante você entender uma propriedade dos números reais quando a gente aplica módulo. Isso vai ser importante para resolver o exercício. Então, deixa eu só fazer esse rascunho aqui, ó. Digamos que você me dá um número real qualquer, chama n, certo? Então, esse número aqui é um número real qualquer que pertence, né, a esse conjunto aqui. O que vai acontecer? Bom, eu vou botar aqui a reta real para ficar fácil. Aliás, vou botar dois casos, né? Vou botar aqui a reta real para ficar fácil você entender, ó. Na reta real, aqui está o zero, né? Então, digamos que n seja um número positivo, tá? É um número maior do que zero, vamos colocar. Ele vai estar à direita do zero, né? Então, ele vai estar, digamos, aqui, ó. Aqui que vai estar meu número n, certo? Onde é que está o módulo de n? A gente sabe que, por definição, é assim, ó. O módulo de um certo... Opa, desculpa. O módulo de um certo número real n, ele é o próprio número real n, se esse número real n for maior ou igual que zero, e menos aquele número real n, caso esse meu n seja menor do que zero. Isso é a definição de módulo, tá? Basicamente, módulo é a distância daquele número real n até o zero na reta real, né? Então, se você pega um n aqui, ó, a distância dele até zero é n, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se aqui está o n sendo um caso onde ele é maior do que zero, né? Vamos lembrar aqui que eu estou fazendo esse caso. Então, o que acontece? O módulo de n está aqui também, ó. Opa. E é exatamente na mesma posição onde está o n, né? Já que o módulo de n vai ser igual a n, né? Se n é um número positivo. Exemplo, ó, módulo de 2. Quanto é o módulo de 2? É 2, né? Então, 2 é igual ao módulo de 2. Bom, aí o que acontece, ó? Se n se n é igual a módulo de n, né? Se n é igual a módulo de n, perceba que você vai poder dizer que esse n, ele é menor ou igual ao módulo de n. Professor, como assim? Como é que você disse que ele é menor ou igual? Você não está falando que ele é igual? Pois bem, olha só. Se você sabe que um número A é igual a um número B, então você com certeza pode dizer que A é menor ou igual do que B. Então veja, se eu tenho que A é igual a B, você pode com certeza dizer que A é menor ou igual do que B. Porque você já sabe que é igual. Exemplo com números, né? 2 é igual a 2. Isso é uma proposição verdadeira. 2 menor ou igual do que 2 também é uma proposição verdadeira. Porque quando você colocou menor ou igual, você está dizendo assim, ó, ou acontece, né? Pode acontecer de 2 ser menor do que 2, ou de 2 ser igual a 2. Como eu sei que 2 é igual a 2, isso é verdadeiro, então você pode escrever isso. Em resumo, se você tem em algum lugar que você tem um certo número real igual a outro número real, você pode substituir aquele igual por menor igual e continua sendo verdadeiro. Beleza, então você pode dizer isso daqui. Além disso, olha só o que acontece aqui, ó. Onde que estaria menos o módulo de n? Vamos lá. Se eu já sei que módulo de n é um número positivo, né? Essa distância aqui toda é o módulo de n, né? Então, se eu fosse marcar para cá essa mesma distância, aqui seria então o menos módulo de n. Lembra que módulo de n vai ser a distância, né? Até o zero, e eu botei menos aqui, então vai acabar ficando um número que é negativo, né?
Ó, lembra, o resultado do módulo é positivo, mas se você multiplicou por menos 1, né? Ficou negativo. Então, ele vai ficar na mesma distância até o zero, em relação a essa parte. Só que o importante para a gente é o seguinte, ó. Se isso acontece, o que a gente pode observar? Que o meu n ele é maior que o meu módulo de menos n. Tá vendo? Ó? Se isso aqui aconteceu, ó, porque o n está aqui, ele está maior. Claro, todo número positivo é maior do que qualquer número negativo, né? E aí o que acontece? Se você sabe que o número real n é maior do que um outro número real, você pode dizer que ele é maior ou igual também. Pode substituir uma coisa pela outra, tá? Exemplo, ó, eu sei que, por exemplo, 8 é maior do que 6. Isso é verdade. Se eu tivesse que marcar entre verdadeiro e falso, isso aqui é verdade. Só que se eu sei que isso aqui é verdade, essa outra aqui também é verdade, ó. Meu 8, ele é maior ou igual que 6. Podia também ter lido assim, ó, 6 menor ou igual do que 8, e aqui poderia ter lido 6 menor do que 8, né? Mas enfim, o que eu quero que você perceba é, se você já sabe que essa desigualdade é válida, você pode substituir por essa desigualdade ou o igual aqui, tá? Então, por isso que isso aqui você pode tirar. Então, veja que interessante. Eu já sei que se meu n for um número positivo, essa desigualdade aqui fica verdadeira, né? Agora, e se meu n for negativo? Ó, digamos que meu n seja um número negativo. Eu quero saber o que vai acontecer, tá? N sendo negativo. Se n for negativo, né? Ó, vamos apagar aqui, porque aí vai mudar um pouquinho aqui. Se n for um número negativo, eu sei que... Deixa eu tentar botar um pouquinho maior essa minha borracha, só para poder apagar mais rápido, né? Oh, caramba, esqueci de tirar o lápis. Aí, pronto. Então, ó, vou apagar aqui e vou apagar aqui. Então, digamos agora que o nosso n é um número negativo, certo? Se ele é um número negativo, ele está à esquerda do número zero, né? Na reta real. Então, aqui estaria o meu n, certo? Beleza. O módulo de um número é sempre uma coisa que é positiva, né? Então, eu sei que o módulo de n está para cá, ó. Certo? Se n é um número negativo, o módulo dele fica positivo, ele vai estar para cá. Aí, obviamente, que a distância desse módulo de n até zero tem que ser a mesma distância, né? Desse zero até esse número n aqui. Aí, o que acontece? Olha só. Se está nessa situação, o módulo de n, ele ficou para cá, né? Na parte positiva. E se eu quero que ele fique aqui igual ao n que está na parte negativa, eu tenho que fazer o quê? Esse n ele vai ser igual a menos o módulo de n, olha só. Porque, veja, vamos fazer um exemplo aqui com o número para você entender. Ó. Digamos que eu tenha menos 2, certo? Eu tenho esse número aqui que é menos 2. Se eu faço o módulo de menos 2, eu sei que o resultado disso é 2, né? Tem que ficar positivo quando você tira o módulo. Então, se você sabe disso, ó, que isso aqui é o que vai acontecer, então quando você tiver menos 2, é a mesma coisa de você escrever que é menos o módulo de menos 2, percebe? Ó? Porque quando você calcular o módulo de menos 2 vai dar 2, como está escrito aqui, ó, e aí você multiplicou por menos 1 na frente, voltou a ser o menos 2, tá vendo? Então veja que isso aqui vai ser verdade. Se n for negativo, isso aqui vai ser igual a menos o módulo de n, tá? Você podia até perceber por aqui também, ó, pela definição. Você não tem que módulo de n é igual a menos n, caso n seja menor do que zero, ou seja, caso ele seja negativo. Então você ficaria módulo de n igual a menos n, multiplica por menos 1 ambos os lados, você vai ter menos o módulo de n igual a n, tá vendo? Beleza. Então aqui foi só para a gente poder ver que você vai ter essa situação aqui na reta real. Tá, se você tem essa situação na reta real, de novo, deixa eu apagar ali, só para poder ter espaço para mim. Vamos lá, a borracha ali. Minha borracha está muito pequena ainda. Eu gosto de deixar a borracha grande para apagar rápido isso aqui. Eita! Mas às vezes eu faço isso também. Então, olha só. Ó, vamos analisar ali agora a situação, tá? O que acontece? Olha, nós temos o seguinte. Nessa desigualdade, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o meu n, né, ele está sendo igual, né, ao meu menos módulo de n, não é isso? Por causa desse lado. E por outro lado, ele está sendo menor, né, que ele está aqui negativo, né, tá antes do zero, então ele é menor do que aquele número real que é o módulo de n, certo? Ora, mas a gente já viu que se você sabe que é menor, você pode substituir por menor ou igual, continua sendo verdadeiro. E se você sabe que é igual, você pode substituir por menor ou igual, continua sendo verdadeiro, tá? Então, o resultado é que, tanto fazendo o caso para n menor do que zero, ou fazendo o caso para n maior do que zero, você vê que você obtém a mesma desigualdade, tá? Ou seja, sempre um número real n, ele está entre o módulo dele, né, e menos o módulo dele, beleza? Claro que aí, se você tiver n igual a zero, fica fácil, né? Porque só se n for igual a zero, eu sei que o módulo desse n vai ser zero, e eu sei que o menos o módulo desse n também vai ser igual a zero, né? Então, como isso aqui tudo, né? O n vai ser zero, o módulo de n vai ser zero e menos o módulo de n também vai ser zero,
Então, nessa parte aqui vai valer o igual, né? N vai ser igual a módulo de N. E se ele vai ser igual, você pode substituir por menor ou igual, continua sendo verdadeiro. E dessa parte aqui você vai ter que N é igual a menos módulo de N. Aí como vai ser igual, você pode substituir por menor ou igual, continua sendo verdadeiro. Então, em qualquer situação possível, N é menor do que zero, N igual a zero e N maior do que zero, você tem essa situação, ó, que o número real que você me deu, que é o N, ele está entre o módulo de menos N e N. Entendido isso, vai ser importante para a gente poder fazer o exercício, tá? Eu poderia ter logo direto partido para isso, mas às vezes você não entenderia essa propriedade dos números reais, né? Então eu preferi explicar para você, para ficar claro o que eu vou fazer aqui, ó. Então veja, feita essa propriedade, digamos que você já soubesse disso, já estava esperto disso, então o que você vai poder fazer, ó? A hipótese você tem que usar para poder chegar na tese. Então veja só, olha só. F de x, certo? É um número real, tá? A gente está falando de uma função real. O domínio dela, que é esse x, está lá dentro do conjunto dos reais. E a imagem dela, que é o f de x, o resultado então da função, quando você avalia em x, né, é um número real também. Então, se isso aqui é uma verdade, né, o f de x é um número real, então você pode afirmar, pelo que a gente acabou de explicar, que menos o módulo de f de x é menor ou igual do que o f de x, que é menor ou igual do que o módulo de f de x. É propriedade de módulo dos números reais que a gente acabou de falar aqui, acabei de explicar. Então, isso aqui é verdade, certo? Beleza. Aí, agora é o seguinte, ó. Como por hipótese, temos limite, quando x vai para a, de f de x igual a zero, desculpa, né? Do módulo, né? Como temos por hipótese, né? Olha só a hipótese aqui do problema, ó. Limite, quando x vai para a, do módulo de f de x é igual a zero, temos o seguinte, ó. Podemos obter o quê? Olha só, a gente pode obter o seguinte. Então, por hipótese, como por hipótese temos limite quando o módulo de f de x é igual a zero. Módulo, né, de f de x, quando x vai para o limite disso é zero. O que a gente pode obter? Bom, se eu pego e multiplico por menos 1 ambos os lados aqui dessa equação, você vai ficar menos 1 que multiplica o limite quando x vai para a, dá meu módulo de f de x igual a menos 1 multiplicado por zero, né? Aí, como esse módulo de f de x, quando x vai para esse limite aqui, ele existe, ele já falou que é igual a zero e tal. E esse menos 1 é uma constante, multiplicando o limite. Essa constante, entre aspas, ela pode entrar no limite, né? Então, você pode pegar essa constante aqui e, entre aspas, entrar no limite, né? E aí, quando você fizer isso, o que é que você vai obter? Você vai ter limite, quando x vai para a, de menos 1 multiplicando o módulo de f de x, vai ficar só menos módulo de f de x, não é isso? Que é igual a, e menos 1 vezes 0 vai dar 0. Beleza. Então, eu já sei o seguinte, ó. O que a gente tem? Temos que, olha só, o limite, quando x vai para a, de menos o módulo de f de x, certo? O resultado desse limite vai ser igual ao resultado do limite, quando x vai para a, do módulo de f de x, e isso é zero, tá? Foi porque a gente acabou de justificar aqui. Então, os dois limites são zero. Sendo que pela hipótese ele só tinha me dado esse limite, né? Eu precisei justificar isso para poder chegar que esse limite também é zero. Beleza. Então, veja. O que vai acontecer então? Olha só. Sendo assim... Opa, desculpa. Sendo assim... Podemos fazer o quê, né? Podemos escrever. Vamos ao seguinte, ó. Podemos escrever. Olha só. Lembra que a gente tinha chegado que como f de x é um número real, então vale a desigualdade aqui que é menos o módulo de f de x, vai ser menor ou igual que f de x, que vai ser menor ou igual que o módulo de f de x. Beleza. Se você efetua o limite em ambas as partes dessa desigualdade, você vai ficar limite, quando x vai para a, de menos o módulo de f de x, menor ou igual do que o limite, de f de x, quando x vai para a, e isso menor ou igual do que o limite, quando x vai para a, de módulo de f de x. Bom, desculpa, né? Eu marquei aqui o negócio. Mas o que acontece? Pela hipótese, não é isso? Você já sabe que essa parte aqui vai para zero, isso foi pela hipótese.
E pelo que você justificou, usando a hipótese, essa parte aqui também vai para zero, ó. Se esses limites aqui, nos extremos, né, eles vão para zero, eles, entre aspas, espremem esse limite aqui no meio, e aí utilizando o teorema do confronto, veja como é que você vai aplicar o teorema do confronto. Então, o que você vai poder dizer? Que pelo teorema do confronto, que você também pode ver no seu livro como teorema do sanduíche, tá? Essa ideia de sanduíche é justamente que você tem como se fosse uma fatia de pão de um lado, uma fatia de pão do outro e um recheio, né? Aí nesse sanduíche está sendo espremido, né? Até um ponto onde, na verdade, você vai confundir o pão, né, com o recheio, vai ficar uma coisa só, né? Então você está espremendo. Essa aqui é a ideia aqui, por isso que esse negócio de teorema do sanduíche. Mas aqui também pode ser teorema do confronto. Então, pelo teorema do confronto, o que você vai ter? Que esse limite aqui no meio, né? Essa parte aqui no meio, também tem que ser igual a esses limites que são iguais aqui nas laterais, né? Que é esse limite nas laterais, eu digo dessa desigualdade aqui, ó. Então, se essa ponta aqui vai para zero e essa ponta aqui vai para zero, ele está no meio, está sendo espremido até um ponto que no limite, o que você vai obter é que aquele resultado do limite, quando x vai para do f de x igual, né? Essa coisa toda vai ser igual a zero, que é justamente o que? A tese que você quer provar, né? Aí você pode botar CQD, que é como queríamos demonstrar, ou você pode botar um quadradozinho assim e pintar ele assim, ó. São duas maneiras de você indicar que você terminou sua demonstração. Então tá lá, ó, a gente obteve o que a gente queria. Limite de f de x quando estiver para deu igual a zero, tá vendo? Ó? Foi o que a gente queria. Mas veja que é um exercício que envolve você ter essa jogada de saber o que é hipótese, o que é tese, separar bonitinho, fazer essa argumentação, usar essa propriedade aqui da questão dos números reais foi importante, então você tem que ter entendido isso daqui, tá? E daí você arrumou as coisas. Então veja que é um exercício que os alunos geralmente ficam com dificuldade porque ele é totalmente formal, não tem aqui uma função que foi dada para ele, nenhum número A que foi dado para ele. Fica tudo bem geral e a pessoa se confunde, tá? Se for com dúvida, coloca na seção de comentários. E agora eu vou deixar um exercício para você poder treinar, que é esse exercício aqui, ó. Pera lá, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Esse exercício. Nós temos então o seguinte, ó. Uma função, tá? Estou dizendo que o limite dela quando x vai para 1 é zero. E eu quero que você aplique o teorema do confronto para poder calcular o limite daquela função quando não tem módulo, né? E o x também vai para aquele mesmo valor. Você vai, na verdade, usar o mesmo pensamentinho desse exercício que a gente acabou de fazer, né? Faz aí, qualquer dúvida deixa na seção de comentários. E vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de resolução de exercícios de cálculo. E, finalizando, não lembrou? Deixa o seu curtir e inscreve-se no canal, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.